Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Manhã com Deus, nós chegando para glorificar e exaltar o nome daquele que vive, daquele que reina para sempre. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Espírito Santo, nós te convidamos, Deus. Vem participar, vem estar conosco, vem conduzir esse nosso encontro, Senhor. Vem conduzir, Senhor, esse nosso encontro, por favor, a tua graça. Suplicamos, ó Deus, vem sobre nós. Abre os céus nessa manhã. Glorifica, Senhor, o teu nome. Estende, Senhor, aqui a tua mão. Senhor, estende a tua mão sobre nós. Se alguém estiver cansado, que o Senhor traga um refrigério sobrenatural sobre nossas vidas, nós te suplicamos. Senhor, nós temos o propósito de falar contigo todas as manhãs e receber de ti aquilo que o Senhor tem reservado para nós, para que o propósito do Senhor seja cumprido em nossas vidas. Então venha, Senhor, com a tua boa mão aqui nesse lugar. Abençoa aqueles que já entraram na sala, abençoa aqueles que vão chegar. Espírito Santo de Deus, não só a eles, mas a sua casa, os seus familiares, os seus negócios, tudo que diz respeito à vida deles, que seja agora alvo desse derramar de bênçãos dos céus abertos sobre a casa deles. Agora, Senhor, que o dia já está amanhecendo, já amanheceu. Eu sei que as misericórdias do Senhor já se renovaram, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, Senhor, alcança os teus filhos com a tua misericórdia, com a tua graça, com o teu favor. Eu os abençoo com toda a sorte de bênçãos, hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Hoje eu quero falar sobre um homem que conheceu a Deus e Deus tratou a vida dele, curando a sua enfermidade, porém, mais do que isso, ele curou o coração dele, ele o libertou de toda arrogância, de todo orgulho, e o Senhor, assim, ele restaura as vidas das pessoas. Esse homem se chamava Naamã. Lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, vamos ver? No capítulo 5, no versículo 1, diz assim, acompanhe comigo. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir à mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo.
Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: Por que rasgastes as tuas vestes? Envie o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas seus servos lhe disseram: Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: Já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão o Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Amém? Até aí, queridos. Você pode dizer: o que essa história tem a ver comigo hoje aqui? Ela tem muito a ver conosco, amados. Muitas pessoas, elas são tão bem-sucedidas em tantas áreas da vida. Muitas pessoas, elas são sucedidas, realizadas profissionalmente, são realizadas intelectualmente, elas conseguiram galgar um título ou uma universidade, ou mesmo não tendo ter tido um curso universitário, elas são bem-sucedidas na sua vida profissional. Elas têm uma empresa, elas têm um negócio, elas são prósperas na vida e elas às vezes dizem: eu estou de bem com a vida, quando está fora de casa. Porque elas têm normalmente um único problema. E a gente lida com esses casos frequentemente, porque quando aquela pessoa chega em casa e fica de frente com a realidade dela, ela é bem-sucedida em tantas áreas da vida, mas quando ela chega em casa e que ela está sozinha com Deus, e Deus a conhece o coração dela, ela não consegue ter sucesso dentro da própria casa, dentro da própria família. Todas essas demais áreas nas quais ela é bem-sucedida não lhes dão respaldo para resolver estes problemas familiares, ou um problema conjugal, ou problema de relacionamentos com pais, com filhos, ou com os familiares de uma maneira geral, e encontram, às vezes em casa, um casamento caindo aos pedaços,
relacionamentos com os filhos, filhos que não respeitam, filhos que estão fora do controle e aquela pessoa se sente mal, aquela pessoa se sente impotente. Veja, a pessoa recebe promoção, consegue bons contratos, a pessoa, quando está fora de casa, é feliz, ela se realiza, mas quando entra em casa, ela percebe: eu não sou tão feliz assim, porque em casa eu tenho algumas frustrações. Deus quer lidar com as frustrações que você tem encontrado dentro da tua própria casa, junto com a tua família, junto com os teus familiares. Por que eu estou dizendo? O que isso tem a ver com Naamã, o guerreiro, o comandante, o todo-poderoso, o bem-sucedido, que era bem-quisto pelo seu senhor, o rei da Síria, por todos os companheiros à volta, mas quando ele chegava em casa, tirava a sua armadura, ele se dava conta: sou leproso, já tenho uma sentença contra a minha vida, tenho uma sentença contra a minha vida. Queridos, pode haver uma sentença contra a tua vida hoje. Pode haver uma condenação contra a tua vida hoje. Mas o Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus que curou Naamã da lepra, vai curar você e vai quebrar e desfazer toda a sentença que se levantou contra você. Porque a Bíblia garante que nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. E isso está liberado no nome de Jesus Cristo, querido. Aí, eu voltando a essa história, é como se o homem chegasse em casa e percebesse que a área familiar dele está leprosa. Quem vai me curar desta lepra? Todo o poderio que tinha o rei da Síria, as soluções humanas que ali na própria Síria eles poderiam encontrar, não trouxeram solução para a vida dele. Mas uma menina que havia sido trazida como escrava para servir a mulher de Naamã, ela solta uma palavra assim tão simples. E Deus age na simplicidade. Uma palavra tão simples, ela disse: se o meu Senhor fosse lá em Israel e conhecesse o profeta, ele seria curado. Você vê uma menina tão simples como escrava, ela libera uma palavra, ela sabia em quem ela estava crendo, e ela sabia que Deus, o Deus a quem ela servia, e que ela havia sido criada naquele entorno de pessoas e com o profeta que se chegava diante de Deus. Ela havia visto certamente outros milagres, ela sabia que havia Deus em Israel. Ela disse para a mulher: tem um Deus que pode curar esse homem. Amados, tem um Deus que pode resolver a sua situação. Tem um Senhor que pode resolver a sua situação. A pessoa, mesmo que se sinta frustrada porque vai chegar em casa e vai ver que está tudo aos pedaços. Filhos que estão trazendo mais problemas do que paz. Oh Deus, o que fazer? A quem recorrer? A quem recorrer? Aquele homem tinha múltiplas vitórias, mas quando não conseguia ter vitória dentro da sua própria casa. Quando ele ouviu que ele poderia ser curado, se estivesse diante do homem de Deus, ele levou uma comitiva, levou ouro, uma boa quantidade de ouro, de prata, roupas finas, porque na cabeça dele ele era uma troca. É uma troca. Ele leva presentes, eu sou poderoso, eu tenho para dar, então eu vou receber minha cura, eu vou voltar, ele é obrigado a me curar se ele tem poder de curar.
E quando ele chegou lá, quando o rei da Síria deu cartas, né, chegou para o rei de Israel, o rei de Israel ficou apavorado. Esse homem quer desentendimento contra mim, ele quer brigar comigo, ele quer abrir um precedente aqui para arrumar confusão comigo. Quem sou eu para curar? Rasgou as vestes, reclamou. Eliseu ficou sabendo. E Eliseu falou: por que você está rasgando suas vestes? Manda esse homem na minha casa e ele vai ver que há Deus em Israel. Há Deus em Israel. Queridos, você tem o mesmo Deus de Eliseu. Você tem o mesmo Deus que agiu na vida de Naamã. O mesmo Deus que o curou da lepra. É o mesmo Deus que vai curar a sua casa, o seu casamento, o seu relacionamento familiar, de toda essa lepra, porque está tudo caindo aos pedaços, como carne que cai aos pedaços, como se fosse essa lepra aqui. E aí, queridos, quando Naamã chega na porta da casa de Eliseu com aquela comitiva, com todo mundo, com ouro, com prata, sabe o que Eliseu faz? Ele manda um mensageiro dizer para ele: olha, vai lá, mergulha 7 vezes no Jordão e você vai ser curado da sua lepra. E a sua carne, a sua pele vai ficar totalmente limpa. Mas a expectativa de Naamã era outra. Ele achou que ele iria ser recebido com tapete vermelho. Ele achou que o homem de Deus ia chegar lá, ia fazer um recandalabassúria, ia levantar a mão, ia passar a mão na ferida, ia ungir com óleo, ia gritar, ia repreender. E às vezes as nossas expectativas, elas deixam de estar nas coisas simples. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, diz: porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes Ele concede graça. Ele concede graça. Ao invés de fazer tudo o que Naamã esperava, o homem de Deus, Eliseu, apenas disse: vá se lavar 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã, todo soberbo, todo orgulhoso, ficou indignado. Porém, ali algumas pessoas, os seus amigos, os seus companheiros que estavam com ele, trouxeram ele para a realidade. Ainda o chamaram por consideração: o pai, se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, você não faria? O que custa? Vai lá, mergulha 7 vezes no Jordão, mergulha 7 vezes nesse rio. E ele começou a dizer: mas lá na Síria tem rio muito melhor, muito mais limpo. Tem rio muito mais limpo. Eu poderia mergulhar lá naqueles rios limpos e ficaria curado. Lava-te e ficarás limpo. Foi a palavra que Eliseu liberou na vida dele. Quantas vezes Deus nos fala coisas tão simples que nós devemos fazer e nós relutamos. E nós não fazemos, porque a palavra de Deus é simples, Jesus é simples, basta acreditar. Deus está trazendo uma palavra na tua vida hoje, é uma palavra de cura, é uma palavra de libertação, é uma palavra de que as coisas vão acontecer na tua vida a despeito de como você se olha. Talvez você tenha se olhado como alguém que resolve tudo, que sem você nada acontece. Mas você chega na sua própria casa, você se depara só com a lepra, como Naamã, que era bem sucedido em tudo, mas dentro da casa não conseguia resolver a situação pessoal dele. Mas quando Deus entrou na vida dele através do profeta, tudo mudou. Deus está entrando poderosamente na tua casa hoje. Deus está sacudindo para que você mergulhe. Não tem um rio Jordão aí, mas tem o rio de águas vivas, o rio do Espírito Santo do Senhor, para que você mergulhe nele. Então mergulhe na presença de Deus, porque você vai ser curado, o teu casamento vai ser curado, a tua vida profissional vai ser curada, tuas expectativas vão ser mudadas. Você vai ser extremamente abençoado, sim.
Tem tantas lições aqui, porque a lepra, ela representa o pecado, representa a rebeldia contra a palavra de Deus, representa a rebeldia contra tudo que Deus tem falado, e muitas vezes nós não somos rebeldes somente com Deus. Às vezes nós nos rebelamos contra homens de Deus que têm estado ao nosso lado, que têm nos aconselhado, e nós rejeitamos o conselho de pessoas idôneas que estão ao nosso lado para fazer as coisas segundo o nosso próprio coração, segundo tem dado na cabeça. Eu vou fazer desse jeito. E como resultado, quando a gente mete o pé pelas mãos, essa rebelião interior, toda a carne apodrece. Deus não quer que o seu casamento seja apodrecido. Deus não quer. Deus não quer que a sua vida profissional seja uma vida apodrecida, podre, não quer. E tem muitos casamentos e muitos relacionamentos familiares hoje apodrecendo e cheirando mal por causa da lepra, da rebelião. Se o Senhor está levando você, perdoa que você vai ser liberto, você retém o perdão. Coisas simples, queridos. Se Deus te pedisse para fazer uma coisa muito complicada, você não faria para ser curado? Imagine se você tivesse o seu filho doente, se Deus te pedisse, libera perdão. Quantas vezes Jesus disse até para um paralítico, o que é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados? Ou levanta-te e anda, toma o teu leito e anda. Em nome de Jesus, esteja atento às coisas simples que Deus tem te pedido para fazer. Amém? Não deixe o seu casamento apodrecer, não deixe o seu relacionamento apodrecer, né? Não fique indignado com as coisas que têm acontecido. Coloque o seu coração diante do altar do Senhor. Deus está falando com você. Coisas simples. Deus fala aos maridos, ame as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, deu a sua vida por ela. Deus fala às mulheres, respeite o seu marido. Deus fala aos jovens, eu falo com vocês porque vocês são fortes e vocês já venceram o maligno. Foquem-se em Deus. Deus fala a todos nós. Esqueçam das coisas que para trás ficam e prossigam para o alvo. Continuem andando. Não recuem, não volte atrás. A Bíblia fala, o Senhor fala que aquele que recua, a alma do Senhor não tem prazer nele. São coisas simples. Prossegue no seu objetivo. Prossegue naquilo que Deus tem colocado no seu coração. Nunca prossiga sem Deus. Você não é autossuficiente, embora muitas vezes você queira aparentar ser. Naamã não era autossuficiente. Ele dependia das pessoas, ele dependia daquela comitiva que o levou lá, ele dependia de alguém o amparando, e ele tinha aquela lepra. Mas debaixo da palavra do profeta, ele mergulhou 7 vezes no Jordão. Ah, amados, chega de ficar como leprosos dentro da própria casa, atirando as suas carnes um no outro. Hoje é dia do Senhor trazer cura para você. Cura para você, de você ouvir mais a voz de Deus do que a voz do teu próprio coração. A palavra de Deus é simples e somente ela pode nos renovar completamente. Se obedecermos a palavra de Deus e praticarmos o que a palavra de Deus tem mostrado, a nossa vida familiar, o nosso casamento, os relacionamentos familiares, o relacionamento com pessoas, a nossa vida profissional será cheia de adoração a Deus e cheia de paz. Foi o que Naamã recebeu. Ele foi com uma expectativa. E muitas vezes você vem ao Senhor com umas expectativas humanas. Você quer que Ele resolva do seu jeito, mas Ele vai resolver do jeito dele. Do jeito dele.
Então, nessa manhã, encha-se do Espírito Santo do Senhor. Deixa o Espírito Santo do Senhor te renovar. Não seja tolo. Deixa o Espírito Santo te renovar. Deixa ele conduzir a sua vida. Procurar e compreender qual seja a vontade do Senhor, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém, queridos? Espero que você tenha sido abençoado nessa manhã. Eu quero que você ore comigo. Se há alguma lepra, seja em que situação você esteja vivendo, seja ela qual for, um impedimento, uma frustração, uma enfermidade mesmo, hoje você vai mergulhar nas águas do Espírito Santo e vai dizer comigo: Senhor, em nome de Jesus, eu desejo mudar. Senhor, eu preciso de Ti e preciso da Tua palavra. Diga para Ele: Senhor, fala comigo. Senhor, eu reconheço que muitas vezes eu sou rebelde contra Ti, por minha causa, ó Deus. Aqueles que estão à minha volta não mudam. Não é por causa deles, é por minha causa que eles não mudam. Senhor, me perdoa. Senhor, ajuda-me a simplesmente crer na Tua palavra, colocá-la em prática. Ajuda-me, Senhor, para que eu seja como um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Me ajuda, Senhor, a crer na Tua palavra, que é simples. Colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem falado, que eu não fuja da minha responsabilidade como Teu servo, como Teu filho. Porque quando vier as assolações da vida, Senhor, as inundações, Senhor, os ventos fortes, a minha vida vai ficar de pé e a casa não vai ser abalada. Senhor Jesus, ajuda-me a entrar no Espírito Santo, nesse rio de águas que saram, a banhar-me nele. Senhor, eu quero mergulhar no Teu Espírito Santo nessa manhã. Te dou graças, Senhor, pela minha família, pelo meu casamento, pelos meus filhos, por toda a minha família, por toda a minha casa. Te dou graças, Senhor, porque o Teu propósito não vai ser frustrado na minha vida. E nessa manhã eu me sujeito a Ti, e eu me entrego a Ti 100%, para que nenhuma área da minha vida esteja leprosa. Assim como Naamã foi curado, que eu seja curado em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus tem essa palavra de cura. Amém. Quero orar ainda pela Thaís, pelo Rodrigo, pelas gêmeas. Zé Carlos, eu não tenho notícias, eu não sei como estão, mas elas talvez tiveram que antecipar o parto. Que o Senhor guarde a vida delas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Guarda a nossa família. Se alguém mais tem algum outro motivo de oração, eu coloco diante do altar do Senhor o seu motivo de oração, a sua petição, a sua necessidade. E se ainda aos olhos dos homens tem sido como lepra, que é complicado, o Senhor hoje permitiu que o rio de águas que saram, um rio de águas vivas do seu Espírito Santo, passe em você e na sua casa, para que você seja limpo, curado, restaurado e tenha um dia de vitória e de alegrias, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A Thaís está em repouso. Que Deus a abençoe. Amém. Vamos com ela juntos, até os bebês chegarem. E a gente vê a foto aí. Amados, amanhã eu estou de volta. Continue estudando a palavra de Deus. Continua mergulhando nesse rio de águas que saram. Busque o Espírito Santo do Senhor. Amém? Não busque em homens.
Busque ao Espírito Santo do Senhor. Busque na sua palavra, que é água que limpa. Amém? Deus vai continuar falando com você nesse dia. E aquilo que Deus falar com você, conta para mim também, tá? Pode escrever para mim, né? Ou aí nas mensagens do Facebook mesmo. Deus te abençoe. Eu te amo em Jesus. Até amanhã.